Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos dê a visão do Teu reino, abra o nosso entendimento e nos dê graça para que possamos ministrar esta palavra, para que o Teu reino seja engrandecido aqui na terra, através de cada irmão como corpo de Cristo, e que nós possamos discernir e entender tudo que for fala ou for ensinado, nós possamos estar atentos à Tua palavra. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer a cada um de vocês que está participando da leitura da Bíblia, né? Eu tenho visto que irmãos têm realmente sido levados por Deus a contribuir nesse ministério. E eu quero agradecer, né, o primeiro capítulo de Atos, eu leio Luciano e Zama, né, eu li com a Zama. No capítulo 3 e 4, leu Cristina e Alê. No capítulo 5 e 6, leu Luiz e Zama. No capítulo 7 e 8, leu Poli, Alexandre e Águida. No capítulo 9 e 10, leu Neide, Gilson e Cris. E no capítulo 11 e 12, ontem leu a Águida e a Lore. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. E tenho anotado todas as leituras feitas do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Tenho acompanhado bem de perto esses irmãos que têm contribuído e oro a Deus para que vocês continuem fazendo isso. Amém? Eu quero dar sequência ao livro de Atos, onde nós vamos discutir sobre os primeiros 12 capítulos, onde esses primeiros 12 capítulos foi levado pelos apóstolos. E o maior destaque está sobre Pedro, né? Jesus, quando chega lá em Mateus capítulo 16, o verso de número 16, ele vai dizer, 18, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Jesus já tinha instituído a tua igreja, naquele mesmo tempo. E assim o apóstolo Pedro, ele ao receber essa visão do reino de Deus, ele começa na narrativa aqui do evangelista Lucas, ele começa a fazer a obra e ele começa a pregar, né? No capítulo 1, nós vamos entender sobre o evento que foi feito. Mas antes eu quero trazer para vocês poderem entender um pouco sobre os evangelhos juntamente com o livro de Atos. No evangelho de Lucas, o escritor foi o próprio Lucas, que era médico, e esse homem ele era um gentio e se tornou discípulo de Jesus através de Paulo, e ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos também. Então Lucas escreveu o evangelho, o que é o terceiro evangelho, né, do próprio Lucas, do teu nome, e escreveu Atos dos Apóstolos, e por volta de 59 a 63 depois de Cristo. E esse livro ele vai trazer a narrativa dividindo talvez em dois tempos, do primeiro capítulo ao capítulo 12, ele vai falar muito sobre os feitos de Pedro, e do capítulo 13 ao capítulo 28 ele vai falar sobre os feitos de Paulo, ok? Que era Saulo e depois se tornou Paulo. Mas eu quero trazer a leitura exatamente sobre esse texto, sobre o que nós aprendemos, né, durante esses 12 capítulos, o que nós podemos discutir, né, o que nós podemos aprender. E é exatamente isso que eu quero trazer para que nós possamos entender. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no capítulo 49, Jesus ele deixa uma narrativa, né? E é importante que a gente veja essa narrativa do Evangelho de Lucas para a gente poder entrar aqui no livro de Atos, onde no capítulo 24, no versículo 49, Jesus diz: permanecei na cidade até que do alto lhes sejam revestidos de poder. E essa promessa que Jesus fez a esse povo, aos seus discípulos, aqueles batizados, isso se cumpriu verdadeiramente no livro de Atos, onde Lucas vai narrar que ele escreve a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, ele foi elevado às alturas.
né? Então, tudo isso foi uma promessa. E durante 40 dias, Jesus ainda permaneceu aparecendo no meio dos discípulos, e ali com aquela ordem de esperar a descida do Espírito Santo. O capítulo 1 vai narrar o fato da necessidade da espera, aonde ali aqueles discípulos não ficaram ansiosos, ficaram no tempo certo. E no versículo 8 ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, quando os apóstolos, os discípulos de Jesus, recebem aquela missão, né, que ele já deu lá em Mateus capítulo 28, onde ele diz: ide pregar o evangelho por toda a terra, por toda a nação. Ele aqui deixou claro que o evangelho começou em Jerusalém, né, ali pregado em Jerusalém, e se expandiu à Judéia, que era próximo de Jerusalém. Quando ele começa a ser divulgado na Judéia, ele já corre para outra região de Samaria. Olha só que coisa interessante. E ali começa a se proliferar o evangelho até os confins da terra. Eu e você, hoje, nós recebemos o evangelho que veio pregado de milhares de anos atrás, né? Então esse evangelho que chegou até nós foi uma promessa do Senhor, que ele disse que chegaria a todas as nações, aos confins da terra. Então, glória a Deus que nós recebemos o evangelho da salvação. Glória a Deus que esse Espírito Santo desceu sobre nós e nós hoje somos revestidos de poder. Diga ao teu irmão: você é revestido de poder. Eu sou revestido de poder. E nós precisamos praticar isso, né? No capítulo 2, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Interessante isso, né? Que a gente, quando recebe o Espírito Santo, a gente vê realmente o poder de Deus fazendo a gente mudar, transformar, receber, dar, se locomover, tudo isso em prol do Evangelho. E é um chamado que nós temos. Nós precisamos, com esse revestimento que nós temos, ou seja, tudo que o Senhor quer que nós façamos é apenas glorificar o teu nome, pregar o teu Evangelho. No capítulo 3, eu quero trazer para vocês a graça derramada sobre a vida do discípulo ou dos homens de Deus, né? Interessante que Pedro, ele recebeu esse dom. Olha quanto Pedro negou a Jesus, né? Você vê que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Pedro vai negar Jesus 3 vezes, né? E ele disse que ele estava disposto a doar a sua vida por Jesus. E, no entanto, ele negou a Jesus. E Jesus disse: olha, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Aí, resultado, esse homem vem, recebe o poder do Espírito Santo, se converte e ali ele sai pregando o Evangelho. E no capítulo 3 já começa logo fazendo a narrativa sobre a cura, né, que fez sobre um dos homens que estavam ali necessitando de ajuda, né? Então vai começar dizendo: Pedro e João subiu ao templo para a oração na hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que passavam. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrando no templo, implorava que lhes desse uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse-lhes: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém, Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Olha que coisa, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente demonstra força, a gente demonstra poder, a gente demonstra que a gente pode tudo no nome de Jesus. Então, isso é um ensinamento dos livros dos apóstolos aos discípulos,
para que a gente possa exercer essa missão também. Então hoje eu tenho poder para poder exercer missões que até então eu imagino que eu não tenha, mas você tem poder, você tem graça, você tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Então faz isso na sua casa, na sua comunidade, onde quer que você esteja, você pode impor as suas mãos e você determinar em nome de Jesus o que você quer que aconteça. Ok? No capítulo 4, Pedro e João, eles foram presos, ok? Nesta pregação, 5.000 israelitas ouviram a pregação de Pedro e se converteram. Interessante que lá em Pentecostes foram 3.000, antes de Pentecostes foram mais 120. Pense, primeiro 120, depois 3.000 e agora em uma pregação só, 5.000 homens, 5.000 pessoas se converteram através da pregação de Pedro. Olha que interessante, né? O Senhor, quando dá a unção sobre a nossa vida, a gente realmente mostra o poder só no falar. Não é? Então que Deus possa continuar nos ajudando a nós sermos esse discípulo profeta, onde a nossa boca precisa proclamar o evangelho da salvação. Então, não fique preocupado se vai ser 5.000, se vai ser 10.000, se vai ser 1.000, se vai ser 2, se vai ser 3, se vai ser 5. Apenas pregue que o Espírito Santo faz a obra. O Espírito que está sobre a sua vida, é Ele quem vai lhe induzir a fazer a obra. Amém? E quando Pedro e João, eles são presos, né? Ali naquele momento, a igreja estava orando, né? O capítulo 4 vai dizer que a igreja estava orando, e quando a igreja ora, coisas fantásticas acontecem, né? E dentre isso, aqueles homens, ao aceitarem a Jesus, a igreja começava a crescer, a igreja começou a ter forma, e é exatamente isso que a gente precisa, formar a igreja. No capítulo 5, vai falar sobre Ananias e Safira, aquele casal que vendeu a sua propriedade e, no entanto, não ofereceram o que deveria ser dado aos apóstolos, né, à igreja de Jesus. Muitas vezes a gente retém o que é de fato e direito de Deus. E esse texto eu acho ele muito apropriado para que nós possamos meditar nele, né? Tudo que vem sobre a tua mão é de propriedade de Deus, então nós precisamos doar os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, é importante. E aqui nesse capítulo vai falar exatamente sobre isso, que Pedro vai dizer: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Ou seja, quando a gente permite, a gente bloqueia o que é de Deus, Satanás ele tem o poder sobre essa situação, que é quando a gente abre brecha. Quando a gente abre brecha, o diabo mete a mão. E foi exatamente isso que aconteceu sobre a vida de Ananias e Safira. Eles abriram brecha e o diabo os levou para onde eles queriam, né? Para onde o diabo queria que eles estivessem, no seu seio lá do inferno. E eles terminaram deixando de doar o que fora vendido a título de bens materiais. Em vez dele doar para a igreja, eles omitiram e com isso eles perderam a sua vida. No capítulo 6 de Atos, a gente vai continuar lendo sobre, só pegar aqui, queridos, capítulo 6, vamos aqui para eu poder não me perder, amém? Vamos lá, Pedro e os apóstolos, né? Eles vão buscar os homens que tinham reputação para poder formar a igreja, ou seja, nesse capítulo, o capítulo 6, vai falar exatamente sobre os 7 homens que deveriam estar fazendo a obra. Então eles se ajuntam e buscam ali os homens para cooperar, né, com o crescimento da igreja, com a arrumação da igreja. Então separaram ali 7 diáconos para que eles pudessem ajudar na edificação da igreja. E esses homens seriam homens idôneos, homens que tinham reputação, que eram cheios do Espírito Santo. E é o que nós, na verdade, precisamos, de pessoas que estejam habilitadas para poder cuidar da igreja. Nós precisamos estar com pessoas que queiram verdadeiramente ajudar
ajudar, cooperar com a edificação da igreja. E isso foi das instituições no capítulo 6. No capítulo 7, vai falar sobre a morte desse diácono, né, chamado Estevão, um homem fiel, um homem dedicado à igreja de Cristo, e ele prega o evangelho ali naquela região, e por causa da sua pregação, né, do seu fervor espiritual, da sua dedicação a Cristo, alguns não entenderam e ali apedrejaram Estevão, e ele terminou sendo arrebatado, e a Bíblia diz que ele adormeceu, né? No seu último capítulo vai dizer que ele adormeceu. No capítulo 8 vai falar sobre a igreja perseguida em Jerusalém, Judéia e Samaria, né? Após a morte de Estevão, Saulo ainda fica ali, assolava a igreja, entrando pelas casas, né, arrastando homens, mulheres, né, fazendo aquilo ali que metia medo aos cristãos. Mas a igreja assim ainda crescia. A igreja não parava de crescer, né? Filipe começava a mostrar o seu apostolado, pregando, e nesse capítulo 8 vai falar exatamente, que é um dos textos mais conhecidos, onde Filipe ele vai ser levado para ser o instrutor de um eunuco que vem lendo a Bíblia, e Filipe pergunta: tu entendes o que lê? E ele, né, o eunuco diz: como eu entenderei se não tem que me explique? E ali Filipe começa a narrar o fato do que ele precisava entender, até chegar na posição em falar de Jesus. E quando ele começa a falar de Jesus, o Espírito Santo o leva a um entendimento, e o eunuco pergunta: ali tem água, o que me impede de ser batizado? E os dois descem, e naquele mesmo momento aquele eunuco é batizado, e ali o Espírito Santo leva Filipe, né, ao encontro de volta onde ele estava. O fato é, todas as vezes que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos ter o verdadeiro encontro no batismo. O batismo, ele é de fato um ato que deve ser cumprido na igreja. Todo aquele que recebe ao Senhor como Salvador, ele precisa dizer que a partir daquele momento ele passa a ser uma nova criatura. Então, para eu ser uma nova criatura, eu preciso me purificar, me lavar, ser renovado, e através da água, do batismo na água, que o Espírito Santo nos orienta a sermos uma nova criatura. É como se nós estivéssemos sendo afogados, morrendo para nascer o novo homem, e é o que nós precisamos. No capítulo 9, vai falar sobre a conversão de Saulo, né? Ele perseguindo a igreja, ele pediu cartas ao sumo sacerdote e foi em direção a Damasco para poder dar continuidade aos seus atos de destruição à igreja. Mas aí Jesus aparece diretamente para ele, né? E ele cai em terra, e ali Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: sou eu, Jesus. E dali, daquele momento em diante, ele entende o seu chamado, ele entende a necessidade de atender essa ida, né, para pregar o evangelho. Quem foi Saulo? Saulo foi um homem criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um dos maiores sábios, né, naquela época, e ali ele foi treinado por Gamaliel com um conceito de sabedoria elevado. Então Jesus via que aquele homem era um homem interessante para o teu reino, tanto que quando ele vai falar para Ananias para que ele possa ir levar a palavra de cura sobre Saulo, aonde ele, ao cair naquele momento, ele ficou 3 dias cegos, e ele foi levado à casa de um desses homens, e ali Saulo ficou durante 3 dias e 3 noites sem enxergar. Ananias é chamado por Jesus e é levado à casa direita, na casa de Simão, onde ali ele vai levar a palavra de salvação para Saulo. E quando ele chega a Saulo e ele começa a falar: Saulo, Jesus me mandou aqui para te curar, Saulo já tinha a revelação do Espírito Santo, aonde ali ele recebeu o batismo, né? Ali mesmo ele foi batizado, ali mesmo ele foi cheio do Espírito Santo, e aquele homem
começou a pregar o evangelho. Para você ter ideia, dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo foi quem escreveu a espinha dorsal do evangelho. Ele escreveu 13 epístolas. Então ele se tornou o homem, realmente um dos homens mais importantes aqui no sentido de mensageiro da palavra, né? Então, o que é que Deus faz? Deus escolhe pessoas que parecem que ela seja mais difícil, ela pareça que não quer conta com Deus, não quer conta com o evangelho, mas quando Jesus escolhe, meu filho, não tem jeito. Quando Jesus bota a mão, não tem jeito. Jesus fez isso na vida desse homem, e esse homem que estava indo perseguir a igreja de Deus, a igreja de Jesus, na mesma hora ele se rendeu para que a glória de Deus fosse manifestada, e ele hoje tem uma referência forte na Bíblia. Hoje o homem nos instrui com a sabedoria vinda do céu, e Deus disse que este é um vaso precioso para mim. Olha só como Deus vê em você uma preciosidade. Você é um vaso precioso para Deus. Então nós precisamos estar buscando essas colheitas. O que Deus nos deu como Espírito Santo, nós precisamos colocar em prática. Assim, esse livro de Atos vai registrar exatamente essas benfeitorias que esses homens causaram no Evangelho. Amém? Então, queridos, a gente precisa viver esse tempo renovado. No capítulo 10, Pedro prega para Cornélio, né? Cornélio tem um sonho, manda chamar Pedro, né? O próprio Espírito revela para Cornélio chamar Pedro, para Pedro revelar para ele sobre o seu sonho. E ali Cornélio manda os seus servos buscar Pedro. Pedro já estava orando e de repente recebeu também essa visão para ir na casa de Cornélio, e tudo se encaixou, porque quando a palavra de Deus ela vem para uma pessoa, o que se há de ser feito, aquela pessoa tem convicção de que verdadeiramente veio da parte de Deus. Então isso é um ato realmente do Espírito Santo, é fazer com que haja uma intimidade sobre os seus mandamentos. Interessante que Cornélio manda buscar Pedro, Pedro recebe a revelação de Deus que iria para a casa de Cornélio, e ali há uma revelação onde Pedro revela o sonho que Cornélio teve, aonde ele também recebeu a revelação de Deus falando sobre a acepção de pessoas, que o que mais o Senhor espera de nós é que nós não olhemos para quem nós vamos pregar o evangelho. Pedro estava ali de uma certa forma tentando dizer ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus, que ele não deveria pregar o evangelho para esse tipo de pessoas, o gentio, né? E Pedro vai e prega para os gentios, e Pedro prega para as pessoas que estão naquela região necessitada da palavra, e o Espírito Santo faz a obra. Assim, eu quero lhe dizer uma coisa, querido: pregue a palavra, quer em tempo ou fora de tempo, seja para 1 ou seja para 10, seja para aquele que não crê e seja para aquele que crê. Pregue a palavra, Deus lhe dá graça. No dia que você abre a boca e prega a palavra de Deus, a palavra de Deus surge efeito, e sem acepção, porque Pedro, ele olhou e entendeu sobre o mandado do Espírito Santo, sem acepção de pessoas. E ali, aquela família, a família de Cornélio, toda ela se converteu ao evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, não é? Assim também foi no capítulo 12, né? O que é que o Senhor quer? O Senhor quer que a palavra dele seja pregada, e todo aquele que quer atrapalhar a mensagem da salvação, ou todo aquele que tenta entrar no seu meio, Jesus, ele tira do caminho. Foi assim com a vida de Herodes, né? No capítulo 12 vai falar que Herodes perseguia a igreja, a ponto até de matar Tiago, o primeiro apóstolo, né, da igreja de Jesus, e terminou que com isso Pedro também foi preso, e a igreja orando mais uma vez, e ali Deus envia, né, os anjos para que Pedro possa ser liberto no meio daquela prisão, né, que ali o próprio Pedro nem acreditou. Pedro, ele entra na visão da igreja quando ele está liberto, porque imagine, Pedro estava preso,
oprimido ali naquele meio daqueles homens, né? Aquele cárcere ali onde não tinha solução, não tinha jeito, e ele já estava ali praticamente conformado. De repente, diz que veio os anjos e abriram as cadeias, e Pedro passou entre os soldados, entre a guarda, e ninguém viu, ninguém observou o que estava acontecendo. Ou seja, Deus, ele quando quer trazer livramento para as pessoas, ele traz e ele faz você não entender nada, porque no meio de uma peste, no meio de uma situação difícil, Deus dá livramento. Eu aproveito esse momento para testemunhar sobre um fato que aconteceu recentemente. Eu até falei para alguns irmãos, mas isso eu vejo que foi um livramento de Deus, aonde eu estava também trabalhando, né? E dentro desse meu trabalho eu estava pegando alguns funcionários, né? 3 funcionários, e levando para Camaçari, porque Camaçari não tem transporte. Nesses tempos não está tendo transporte, e eu estava pegando esses 3 funcionários e levando eles para Camaçari durante 15 dias. E durante esses 15 dias eu pegava pela manhã, né, 6h30 para 7 horas da manhã, levava, ficava na obra, deixava eles trabalhando e ia no carro conversando com eles e batendo papo, e ali todos os 4, eu e os 3, tendo ali aquela relação, aquele relacionamento de amigos, né, porque são meus funcionários, mas são meus amigos, e a gente vinha conversando e no final da tarde, 5 horas, eu ia e trazia eles de volta. E nesse tempo eu via realmente que nós estávamos muito próximos. Aí, dentre um tempo, a obra fez uma chamada com todos os funcionários da obra, né, tanto os meus como os de outros empreiteiros, e ali foi constatado que os 3 funcionários que estavam comigo, eles 3 estavam de Covid. Olha que coisa terrível. E o que aconteceu nesse tempo? Eu imaginei que eles estando de Covid, eu também estaria. E aí eu saí, né, de imediato, fui fazer um exame, e ao fazer o exame, no dia seguinte fui pegar o resultado, e havia conversado com algumas pessoas que estavam próximas de mim, que eu também estaria com a Covid, com certeza, e já tomei até providência para me afastar dessas pessoas. E até então, no dia seguinte que eu fui buscar o resultado, para surpresa minha, não havia dado nada. Eu estava limpo, livre, e não tinha nenhum mal me sucedido, e nem praga alguma tinha chegado à minha tenda. Sabe o que é isso? É o livramento. Assim como Deus deu o livramento a Pedro naquele momento onde ele estava ali no cárcere, e ele passou pelo meio dos soldados, e os anjos fechou os olhos dos soldados, dando livramento a Pedro, assim também é na minha vida, assim também é na sua vida, assim também é na vida da sua família. O que nós precisamos é exatamente confiar em Deus, permitir que a obra do Senhor seja feita em nossa vida, para que a glória dele seja manifestada. Queridos, eu quero encerrar deixando uma palavra de salvação para você. Crer no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Se você crer, nós vamos dar sequência a essa leitura da Bíblia. Nós vamos continuar lendo. Hoje ainda eu vou ler o capítulo 13 e o capítulo 14. Vai ler eu e a missionária Zama, e nós vamos dar sequência. No próximo domingo nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo, amém? Que é justamente do capítulo 13 ao capítulo 28, falando dos atos dos apóstolos durante esse período. Esse tempo nós falamos aqui um resumo breve, um resumo rápido sobre esses capítulos do capítulo 1 ao capítulo 12. Dá para entender um pouco, talvez não com tanta ênfase, mas que vocês possam ter aproveitado, amém? Que o amor que está em Cristo, que a paz de nosso Senhor e o amor do Espírito Santo, em nome de Jesus, seja com você, seja com a sua casa, seja com os seus projetos, hoje e para sempre. Que Deus te guarde, queridos. Vamos dar sequência ainda da adoração ao Senhor. Deus abençoe, tenha um dia de paz, que assim seja. Amém. Louvado seja Deus.